Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim, Nilda Medeiros. É Natal, né? Natal, vamos falar um pouquinho então dessas datas. Ainda no encontro passado eu falei da menina, né? A Drica, acho que é Drica Moraes, e da live que ela apresentou no Flávio Vale e que eu reportei para vocês. E ela traz também uma questão muito interessante para a gente falar do Natal, né? E falar de como a gente pode criar e mudar essa assinatura energética que eu falei no encontro passado, né? Ela falou assim de uma figura geométrica que é o dodecaedro, né? Muito interessante. Dodecaedro, que tem a ver com os 12, né? É um símbolo antigo do éter, do invisível, do que está além das 12 faces, né? O éter é aquilo que é tudo e é o nada, porque ele é invisível, né? E esse dodecaedro é o caminho para você mudar a sua assinatura frequencial, alcançar melhor a assinatura frequencial. Presente de Natal. Vamos lá? O que é esse dodecaedro, né? Esses poliedros de Platão, né? Que a gente conheceu por lá, ok? Naquilo que Platão já trouxe para nós. Mas eu achei interessante trazer para vocês como presente de Natal, por conta de remeter aos 12 signos. Nós estamos terminando um ano, um final de ciclo, cabalisticamente 9, e vamos para um de recomeço, de início, que é 2026, né? Que tal operar de acordo com, né, esse dodecaedro, ok? Ela disse que a Drica, essa menina que eu vi a live dela no Flávio Vale, nessa EQM que ela trouxe, ela disse que veio para ela como download que o ser humano tem de passar por 12 etapas, que são 12 faces do ser, da consciência humana. E aí tem o ponto central. Aí havia um brilho assim, 12 e 13, que é o número para mudar a sua assinatura frequencial. 12, porque está ligado ali os 12 signos. Aí quando você vai para o 13, você dá o salto, que é o que ela tinha que fazer para mudar a assinatura frequencial dela. E é isso que eu estou procurando fazer e quero também deixar para você fazer, ok? Então veja bem, ligado aos 12 apóstolos, também esses 12, você veja, são os símbolos, né? São os símbolos. Por que 12 apóstolos? Por que 12 signos? E ela diz, ligado aos 12 apóstolos de Jesus, tem associação com os 12 sistemas que temos no cérebro. Nós temos 12 sistemas no cérebro. Ela disse que este dodecaedro, ele começou a girar e surgiu o número 13 para ela. Então veio com brilho, né, e transformou-se na flor da vida. E ela perguntou, por quê? E a resposta foi que a flor da vida é o símbolo da totalidade. 13 foi o impulso que ela levou à sua consciência. Ela deu o salto quântico. Quando passamos pelas 12 etapas, atingimos a flor da vida, que é o 13. E o 333 é o número da criação. Você veja aí, ó, 13, 3, 333, essa repetição de números, né? 13 é a flor da vida, representa a flor da vida. O 13 ali era mais uma face, era um impulso que faz tudo evoluir. Era como ver a estrutura secreta por trás da consciência humana, né? Ela deparou com a linguagem da comunicação com o universo, essa questão. O 3 é criação, o 33 é maestria e o 333 é integração. É a matemática do homem em estado evolutivo. Nikola Tesla já falava, né? Você precisa entender desses números para você se comunicar com o universo. As informações, elas vinham como sendo a matemática do homem em estado evolutivo. Quando se vive os 12 estágios, atinge o 13º, e aí você transcende, né?
O número 13 dos 12 apóstolos, ela diz que não é Jesus. Tem 12 apóstolos, então o 13 é Jesus. Ela fala que não é, é a serpente, que está relacionada a Maria Madalena, naquilo que trouxeram a história das religiões, trouxe para nós, né? E a serpente representa a ascensão. Mas a história da religião trouxe para nós que a serpente é da maldade. É o contrário. Quando a serpente representa, é o símbolo da ascensão, de você ascender, é a subida. Daí a questão da serpente, porque ela serpenteia. Tem a ver com a Kundalini, né? Mas esconderam isso de nós. E esconderam de forma mascaradamente para a gente temer a serpente, né? Aí ligou a figura do feminino, que ligou-se a Maria Madalena e etc, né? Bom, e aí, abrir portais. A gente percebe que a gente abre portais o tempo todo. E quando que a gente abre esses portais? Por exemplo, você é muito irritado. Aí você consegue controlar essa irritabilidade. Aí acontece algo semelhante que você se irritava e você não se irrita. Você está abrindo um portal positivo. Você mudar a sua forma de pensar em relação a alguma coisa, você está mudando, né? Você está abrindo um portal também de forma positiva. Toda vez que a gente entra em processo de mudança, a gente está abrindo portal. E não, essa menina ainda fala, né? Não há necessidade de meditar no alto da montanha, apenas tomar decisões e manter, e seguir os 12 movimentos. Você não para de abrir portais, tem que manter, que é o difícil, tem que exercitar. O próprio o professor Hélio Couto fala muito disso. Então, quando você chega no 13, tudo que nós queremos, que nós sonhamos, desejamos, já existe para nós. Basta mudar a assinatura frequencial que se tem. Mas como muda? Então, é isso. Vamos falar do signo? Tem que manter no caminho que você escolhe. É difícil, né? Mas você tem que exercitar isso. Por exemplo, medo, trauma, ruídos que não são colocados no nosso dia a dia, né? É para a gente não conseguir mesmo manter essa positividade. Aí a gente fica virando céu e inferno o tempo todo. Por exemplo, os vídeos curtinhos. Tem gente que fala assim, nossa, Nilda, tem que fazer um vídeo mais curto. Um vídeo curtinho é para não refletir, né? Assim, ó, é para não mobilizar você para pensar. Para você não conhecer as coisas com profundidade. Não tem como falar de uma maneira com profundidade de qualquer assunto com um vídeo de TikTok. Não dá, né? E tem um monte de exemplo de você vibrar no céu e inferno. Por exemplo, jogo, né? Eu estava numa festa de formatura, domingo agora. Uma pessoa muito querida estava lá comigo. Falou, eu vou embora porque eu preciso assistir o Corinthians. Jogo. Se você pensa que qualquer jogo, há uma disputa, você já vai estar vibrando negativamente. Porque você vai escolher um lado. Filmes, música de sofrência, novela, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Você mata o vilão todo dia. Todo dia. Você está criando realidades. Você está abrindo portais, né? Mas isso é feito justamente para você ficar nessa questão do inferno. Céu, inferno, céu, inferno. Você não fica só no céu. Você não abre portais só para o céu. É essa a grande questão. Ok? Eu vou explicar aqui a questão dos 12 signos e do 13º de Eufilcos. Porque há esse 13º, o 13 do zodíaco, né? Conforme o Filcos. É o terceiro, é o salto. Mas aí não diz que não cabia na mandala, né? Segundo essa menina e outros que eu já ouvi, tirou-se, né? Ok? Muito bem. Então, ela pega os 12 signos e ela mostra esses 12 movimentos para você poder chegar no 13º, né? Então, Áries. Áries
é quando você inicia algo, né? Pensa em algo, vou fazer algo, você inicia. Aí em Touro você sustenta aquilo que você iniciou. Você não pode procrastinar, ficar titubeando, indo e voltando. Você tem que sustentar. E em Gêmeos, esse é o terceiro movimento, você iniciou, você sustentou e você entende que aquilo é bom, que aquilo está dando certo, né? Ou se não está, você vai fazer dar, vai encontrar as formas. E em Câncer, você vai sentir tudo aquilo que você iniciou, que você sustentou, que você entendeu, você sente. Em Leão, você expressa isso, né? Você não fica mais aqui para você, você expressa. E em Virgem, você purifica isso que você iniciou, que você sustentou, que você entendeu, que você sentiu e que você expressou para o outro. Você purifica isso. Em Libra, você harmoniza, né? Você purifica lá em Virgem, e em Libra você harmoniza. E em Escorpião, você transmuta, você muda aquilo para melhor ainda, né? Escorpião é o movimento da mudança, né? Em Sagitário, que é o meu e do meu filho, você expande aquilo que você iniciou, aquilo que você sustentou no movimento de Touro, aquilo que você entendeu no movimento de Gêmeos, aquilo que você sentiu no movimento de Câncer, aquilo que você expressou no movimento de Leão, aquilo que você purificou em Virgem, né? E você harmonizou em Libra, e que você mudou, você transmutou aquilo em Escorpião. Em Sagitário, tudo isso aconteceu, aí você expande, você leva para mais, você aumenta. Em Capricórnio, você constrói, você expandiu, aí você constrói o que você expandiu. Em Aquário, você liberta aquilo que você iniciou, sustentou, entendeu, sentiu, expressou, purificou, harmonizou, transmutou, expandiu, construiu. Em Aquário, você liberta aquilo. E em Peixes, você entrega. É a questão de você ter conhecimento e guardar para você. É um exemplo. Você tem que entregar. Quando você entrega, né, você concluiu os 12 movimentos, que não são previsões de horóscopo, são arquétipos evolutivos. Então, você seguir esse movimento é o caminho para você mudar a sua assinatura frequencial. Eu vou procurar fazer isso daí. Vou colocar isso na minha geladeira, na minha tela de computador. Eu vou seguir e eu estou te trazendo de presente para você poder fazer isso também. Ok? Pensou você iniciar e não prosseguir? Daí Touro, né? Touro tem que sustentar. Uma fase, ela está ligada à outra. Quando o ser vivencia na prática essas situações, ele transmuta nos 12 movimentos. Como muda a assinatura frequencial, tem que transmutar esses 12 movimentos para mudar a assinatura frequencial. Você transcender no 13, aí acontece a realidade que você criou. E ainda falando de Natal, essa menina traz assim alguns termos de simbolismo que eu achei muito interessantes também, né? Maria Madalena nunca foi aceita, né? A gente sabe disso. Já fiz live aqui falando, acho que foi na Semana da Mulher, não lembro que ano que eu fiz isso, né? Tanto que ela foi neutralizada ao longo da história, né? Para que não tivéssemos tais conhecimentos, porque a história de Maria Madalena tem a ver com a consciência em expansão. Porque o símbolo de Maria Madalena é a expansão, é o 13. Tanto pode representar o caos como a elevação. Tudo é polaridade na criação, né? Então, tanto você pode expandir como você pode criar o caos, nesse mesmo 13. Mas é ele que faz você, né, dar o salto. Na história dos 12 apóstolos, ela poderia fazer transcender, Maria Madalena podia fazer transcender, por isso ela foi configurada como negativa. Mas foi configurada como negativa na história que nos contaram. Lá, como aconteceu e como acontece, porque é realidade,
paralela, né? Não é bem o que nos contaram, né? Nesse mundo holográfico que nós vivemos, contaram uma grande mentira para nós, né? Justamente para a gente não expandir consciencialmente. Porque 13 é o último signo do zodíaco. Ele foi escondido de nós. Mas ele existe na constelação de Filcos. 13ª constelação. Argumentaram que não cabia na mandala o zodíaco. Mas a verdade é o sequestro do conhecimento. Né? E 13ª constelação de Filcos é o 13. Ficou oculto na mandala. Né? E a serpente é igual ao símbolo de conhecimento, que remete à espiral de Fibonacci. Muito interessante, né? Arquétipo do 13, fundo de tudo, quando agrega os dois movimentos, via-se para o 13, momento em que se muda de realidade, experimenta novos caminhos. Por exemplo, personalidades que aqui entre nós estiveram, nos ensinaram, mas a história das religiões nos esconderam, justamente com os estadistas que estão a serviço do governo oculto. Por exemplo, Jesus esteve aqui e nos ensinaram, Maria Madalena nos ensinou, mas esconderam de nós, né? Então, portais são internos, daí seria mudança de frequência e não de lugares. Percebemos que estamos abrindo portais quando não nos irritamos, eu já falei disso, né? O dodecaedro tem que manter no caminho que escolheu, é difícil, já ouviu, né? Mas a gente tem que manter para a gente poder conseguir fazer esse salto e mudar a nossa assinatura frequencial, né? Achei interessante também, porque ela é neurocientista, né? A maneira como ela veio com o dodecaedro veio para ela como explicação do mito Jesus. Maria Madalena do Zodíaco, Jesus seria o lado da nossa mente que ilumina as razões. O pré-frontal, não eu existo, Jesus representa a singularidade, né? O símbolo que se representa no nosso cérebro, comportamento, que ela viu no dodecaedro, que se transforma na flor da vida. Né? Aí eu vejo doutores como Maria Pereda, né? Que eu admiro demais, fico ironizando, cadê esse Jesus? Né? Ela é PhD, Maria Pereda, até o Jean Val Elan fica, cadê esse Jesus que deixa acontecer isso, que deixa acontecer... Bom, mediante isso que eu tenho visto aqui nessa live dessa Drica que eu trouxe para vocês no encontro passado, eu estou retomando nesse encontro, Jesus está aí, né? Ele está aí, simbolicamente, o tempo todo, é nós que temos que acessá-lo, né? Ele continua, a questão é acessar. E ela diz ainda na simbologia que Jesus representa a árvore de Natal, a analogia da árvore de Natal, né? O símbolo parece um triângulo, né? A árvore. Dentro do nosso cérebro também temos um triângulo. O nosso hipocampo, né? Aqueles chifres de Amon que a gente tem no hipocampo, eles formam a base do triângulo e formam a glândula pineal, né? Que formam a árvore de Natal. Olha os símbolos, a simbologia, né? Os neurônimos começam a brilhar como árvore de Natal, piscando. Significa que você nascendo noutra realidade, daí o símbolo do nascimento, Natal, em termos do cérebro. Né? E continuando essa questão da simbologia, e esse triângulo, base da árvore de Natal, também simboliza o outro feminino, né? O símbolo de Maria Madalena. Então, ler, refletir, estimular o cérebro, ouvir música clássica, né? Escrever textos longos, né? Ter paciência de ouvir um vídeo longo, né? Está se colocando a sua árvore de Natal para brilhar, neurocientificamente. A natureza do cérebro humano é de transcender, mas não pode ter preguiça, né? Você tem que exercitar isso. E não precisa tomar nada, né? Para alterar a mente, porque o natural é expandir a mente. Eu tomei 2 vezes ayahuasca, pretendo tomar de novo, mas eu também procuro expandir a minha mente sem ter que alterar a minha mente.
Ela também faz assim, a simbologia ali, a analogia dos 12 apóstolos com os 12 signos, né? Aí repete a questão dessa coisa de como a gente vai, né? Áries tem coragem, né? Tem impulso para buscar algo diferente, sair de situações difíceis. Então, Áries inicia uma situação. O touro, ele mantém, né? Ele tem o impulso de manter a situação, segurar, né? E o Gêmeos, ele vai entender para onde vai essa situação. O Câncer, depois de entender, começa a sentir e refletir sobre isso. O Leão, quando já sentiu, percebe, mostra para o mundo. E a Virgem organiza, né? Organiza para que a realidade se manifeste, né? Ela mostra, manifesta. A Libra associa-se a pessoas, parceria, configurar na prática essa realidade manifesta em Áries, né? Escorpião transforma, muda de jeito de agir, deixa morrer o que precisa. Sagitário faz crescer, expandir, abrir novos caminhos. Capricórnio, estrutura, bases sólidas, né? Busca as bases de forma sólida, para não cair mesmo, né? O Aquário, ele vai transcender coisas fora fora que vai além daquilo, né? Que inova, fora da caixinha, né? Ele transcende. E o Peixe está tudo pronto para compartilhar, doar, a sensação da doação. Quando isso acontece, você passou pelas 12 fases, se ilumina, encontra consigo mesmo o dodecaedro. Você está no dodecaedro, você está nos 12, que é a flor da vida. 333 descobre que é o salvador de si mesmo. Não depende de sistema, você se mantém, se conhece, se garante. Não terceiriza, não fica pedindo, ai meu Deus, não sei o que lá, me ajuda aqui. Não, você se garante se você de fato mudar a sua assinatura frequencial. Fazendo esses 12 movimentos para atingir aí o 13º, né, movimento do zodíaco. Nós mudamos de realidade o tempo todo, o tempo não existe, a condição dessa realidade, o cérebro, porque o cérebro, ele precisa do tempo, porque se não tiver o tempo, ele enlouquece. Para não enlouquecer nosso cérebro, ele precisa de justificativa para ele entender e a gente não surtar. Por isso, na terceira dimensão, nós precisamos do tempo. Mas fora da terceira dimensão, o tempo não existe. São várias realidades em sobreposição. Onde não existe tempo, é o que se passa no nosso universo. O tempo só existe no nosso cérebro. Exemplo, ela dá o exemplo lá do Flávio Vale. Olha o Flávio quer pintar o cabelo de loiro. Já existe o Flávio loiro. Bastou ele pensar, ele já criou a realidade paralela dele loiro. Mas aqui na 3D precisa da historinha de ir até o cabeleireiro, escolher a tinta, porque se der já ficou louro, a gente surta. O cérebro precisa dessa historinha, né? E depois ela traz uma experiência também, uma analogia que eu achei bastante interessante, né? A questão do útero, né? Do útero feminino, né? Que é também um triângulo, né? Uma árvore de Natal, né? Mas é um triângulo ao contrário, né? Então vê que a mulher é um portal, né? O útero da mulher é um triângulo invertido. Referência a um portal. As mulheres são portais, portal para uma nova vida, né? E isso é muito interessante para nós valorizarmos mais ainda o feminino, né? Com todo o histórico pelo qual o feminino passou, as deturpações, né? Na história verdadeira, o feminino é um portal, o portal da criação. É isso que eu tinha para trazer para vocês, como presente de Natal e de Ano Novo. Um grande abraço e que a gente inicie 2026, né, com muita capacidade de fazer esses 12 movimentos para atingir o 13º
movimento. Um grande abraço.